Nessa primeira aula de leitura musical, eu vou primeiro falar para vocês o que a gente tem que saber para a gente ler uma partitura. O que é uma partitura musical? Basicamente, a música a gente escuta escrita. Então, tudo que a gente ouve, né? Se a gente for pensar na música que a gente escuta diariamente, todas as músicas, Imagine, por exemplo, o que a gente está ouvindo? A gente está ouvindo muita coisa. Primeiro, a gente está ouvindo as notas musicais, a gente está ouvindo a altura que essa nota tá. Se a gente for cantar junto, né, a gente tem essa ideia de altura, se é uma altura grave, se é uma altura aguda, ou seja, se está numa região mais aguda, se está numa região mais grave. E a gente tem também o tempo, né? O tempo é muito importante. Então, tudo que a gente ouve na música vai estar escrito numa partitura para a gente se guiar. Partitura é basicamente isso. Então, como que a gente ensina partitura? É muito mais fácil a gente ensinar por partes, por todas as coisas que tem. A primeira coisa que eu gosto de falar é a pauta. Então, a partitura é como se fosse um caderno. Então, a gente tem um caderno, né, que a gente escreve, só que um caderno de música. Não sei se vocês já viram um caderno de música, é um caderno que a gente fala pautado. Por quê? São 5 linhas de pauta. Então, a pauta, ela é um formato, é onde a gente vai ler nossa música, onde a gente lê, onde a gente escreve, e é um formato de 5 linhas. São 5 linhas, e nessas 5 linhas é onde a gente vai ler toda a nossa música. Muito legal a gente pensar isso. Então, são 5 linhas e 4 espaços. É basicamente essa a nossa pauta. A gente sempre vai contar a pauta de baixo para cima. Então, a gente tem a primeira linha de baixo sendo a linha número 1. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5. E os espaços também a gente conta. Primeiro, segundo, terceiro e quarto espaço. Se a gente for olhar a pauta, a gente colocar uma figura em cada linha e espaço, a gente preenche 9 figuras, ou seja, 9 notas musicais. Mas a gente sabe que não tem só isso, né? O piano não tem só 9 notas, né? A gente tem 90 praticamente, a média. Como que a gente toca essas notas super agudas ou super graves, né? Que passam desse limite de 9 notas? Existe uma coisa que chama linhas suplementares, que são as linhas que vão depois da pauta. Então, a minha pauta tem 5 linhas, eu posso colocar mais 5 linhas para cima da pauta e mais 5 linhas para baixo. Aí sim a gente vai ter já um volume maior de notas. Mesmo assim, ainda não é o suficiente. A gente tem notas muito mais agudas e muito mais graves que pode ser que não cabe ali. Por isso a gente usa vários recursos na partitura, que mais para frente a gente vai ver. Então, basicamente, essa é a pauta. É aí a que minha música vai. Então, a ideia é colocar uma nota em cada linha, em cada espaço, e a gente entender que cabem 9 notas, mas a gente também entender que a música vai além de 9 notas, né? Ela pode ir além. Então, a gente tem as linhas suplementares que vão ultrapassar esse limite. Então, basicamente, essa é a pauta. E cada vídeo da leitura musical eu vou ensinar para vocês um elemento. Basicamente, essa é a pauta, é assim que a gente lê.